Boa noite a todos, senhoras e senhores. Para darmos início à audiência pública da Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor, para debater o tema Revisão do Plano Diretor, Mobilidade Urbana e Zoneamento. A mesa, na sequência, chamamos, já está composta à minha direita pelo vereador De Paulo, o nobre vereador, secretariando de trabalho hoje. À minha esquerda está o secretário de Planejamento, Bruno Mancini, e, continuando à minha esquerda, a Érica Paulino, representando aqui a Secretaria de Habitação. Fazem parte da Frente Parlamentar da Revisão do Plano Diretor os seguintes vereadores: Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente; doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora; Alessandro Márcio Silva Lindoso, membro; Antônio Aparecido Toniolo, membro; José Rogério Soares dos Santos, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie as presenças dos senhores Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presenças, para que tomem aqui assento aos seus lugares. E, na sequência, solicito também ao secretário a ficha que anuncie a ficha de licença. Solicito ao senhor secretário que anuncie a ficha de presença das demais autoridades, público aqui presente, e que em todos os seus lugares se sintam-se como componente dessa mesa diretora dos trabalhos dessa audiência. E também solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 1018 de 2019. Senhor presidente, fazer chamada aqui dos senhores vereadores: vereador Antônio Ribamar da Silva, vereador Alex de Sandro de Souza Sá, Antônio Aparecido Toniolo, Ana Paula Rossi de Almeida, Batista de Souza Moreira, Cláudio Henrique da Silva, Daniel Matias, Francisca Genilúcia, Francisco de Paula presente, Jair Assaf, Jefferson Ricardo, José Rogério Soares dos Santos, Josias Nascimento de Jesus, professor Mário Luiz Guide, Paulo César Dias dos Reis, doutor Rafael da Silva, doutora Régia Maria Gouveia, Reginaldo Oliveira de Almeida, doutor Alessandro Márcio Silva Lindoso, Severino Tinha de Ferreira presente e Valdenir Luiz de França. Senhor presidente, 2 vereadores presentes na casa. Agora eu leio aqui as fichas de presenças. Querem H.B. Rodrigues, economista da CEPLAG. Renato M. Lima, estudante. Érica Paulino, representante da habitação. Maitê Prado de Lima, arquiteta e urbanismo. Marcelo Risse, é isso? Marcelo Risse, assessor de diretor do secretário de Planejamento e Gestão. Bruno Mancini, secretário. Silvana Alves de Menezes Almeida, professora de PDI. Luciana Alves de Menezes, professora de Educação Infantil. Paulo Aparecido de Almeida, vigilante motorista. Fábio da Silva Ferreira, líder comunitário Portelinha, Fábio do Portelinha. Regis Sugaia, Regis Sugaia, arquiteto. Antônio Carlos Silva, presidente. Mário Antônio de Lima Santana. Esse daqui eu preciso de ajuda aqui, ó. Eu preciso de ajuda desse aqui, ó, Zezé. Me ajude esse nome aqui. Adinalva dos Santos Soares. Manuel Lima dos Santos. Jacirene Gonçalves de Melo, é isso? Jacirene Gonçalves. Joelma da Rocha Costa, professora. Amorim Pereira. É o outro, eu olhei para tu, que estava mais perto. Tem mais um nome aqui que... Raimunda Maria da Conceição.
Ademilza Peixoto da Silva. É isso? Acertei. Esse aqui também eu preciso de ajuda. Pedro Rogério de Mesquita. Pedrão, líder comunitário. Samuel Pereira, da Associação Santa Fé. Orlando Paulo, gestor da UBS do Portal. Orlando. Os que vacinaram. William Xeres Teixeira, é isso? Xeres Teixeira. Rafael Barreto Amorim. Agora eu achei. Clélia Aparecida Jardim. Ok, agora ficou fácil. Quando eu te vi. Nália Maria de Lima. Rosa. Marli Ximenes. Maravilha. Está anunciado as presenças. Hoje, meu amigo, teve ficha aqui com força, hein? Vamos lá agora, presidente. É para mim ler o ofício. Esse aqui? Ofício número 1018, Osasco, 9 de agosto de 2019. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 30 de setembro de 2019, às 19h30, na Câmara Municipal de Osasco, Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro Osasco, São Paulo, pela Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor, sobre o tema Revisão do Plano Diretor, Mobilidade Urbana e Zoneamento. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviço de coordenação de audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Tinha de Ferreira, presidente da Frente Parlamentar de Revisão do Plano Diretor. Zerou, né? Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, 30 de setembro de 2019, ao vereador Tinha de Ferreira. Em virtude de compromisso anteriormente assumido, felizmente não poderei estar presente essa vossa audiência. Parabenizo o nobre vereador Tinha de Ferreira pela propositura de audiência pública que irá discutir a revisão do Plano Diretor, Mobilidade Urbana e Zoneamento, realizada nesta data. Desejo sucesso ao evento e deixo o meu abraço a todos os envolvidos nesta solenidade. Atenciosamente, Paulo César Dias dos Reis Pelé da Cândida, vereador. Ofício 951/2019, 19 de setembro de 2019. Excelência, pelo presente, agradeço o convite para participar da audiência pública proposta pela Frente Parlamentar do Plano Diretor sobre o tema Revisão do Plano Diretor, Mobilidade Urbana e Zoneamento. Dia 30 de setembro, segunda-feira, no plenário Tiradentes, o que muito me honrou, porém, em razão de compromissos antes agendados, declino do convite com votos de sucesso ao evento nesta Casa de Leis. Atenciosamente, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protesto de consideração e respeito. Atenciosamente, Valdenir Luiz de França, Nida Pizzaria. Ofício 560/2019, 30 de setembro de 2019, a Frente Parlamentar do Plano Diretor, presidente Tinha de Ferreira, assunto justificativa de ausência em audiência pública. Em atenção ao convite recebido pela Frente Parlamentar do Plano Diretor para a participação na audiência pública a ser realizada em plenário nesta data do dia 30 de setembro de 2019, às 19h30, presidida e solicitada pelo nobre vereador Tinha de Ferreira para a revisão do Plano Diretor, Mobilidade Urbana e Zoneamento. Justifico minha ausência, visto que não poderei estar presente devido a outros compromissos previamente agendados. Desde já parabenizo pela iniciativa ao tão pertinente assunto a ser discutido e que visa o progresso do município de Osasco. Atenciosamente, Daniel Matias da Silva, vereador. Ofício 7/2019, Dr. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme
convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da audiência pública, revisão do plano diretor, mobilidade urbana e zoneamento, a ser realizada na data de 30 de setembro de 2019, às 19h30, por solicitação do nobre vereador Tiane Ferreira, no plenário Tiradentes. Informo por motivos de compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer. Aproveito a oportunidade e deixo os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes. Cordialmente, Cláudio Henrique da Silva, Cláudio da Locadora, vereador. Vereador Rogério Santos, presente. É membro da comissão. Ofício número 200/2019, o excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Excelentíssimo senhor, é com grande satisfação que recebi o convite para participar da audiência pública sobre a revisão do plano diretor na área de mobilidade urbana e zoneamento, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2019, às 19h30, no plenário Tiradentes, por iniciativa do vereador Tiane Ferreira. Parabenizamos o nobre vereador pela propositura e a todos que estão presentes nesta solenidade. Contudo, apresento minha justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente. Respeitosamente, Ricardo Silva, vereador. Ofício número 1770/2019, Osasco, 30 de setembro de 2019. Assunto: justificativa de ausência. Audiência pública, revisão do plano diretor, mobilidade urbana e zoneamento, vereador Tiane Ferreira. Venho por meio desta justificar a minha ausência na audiência pública, revisão de plano diretor, mobilidade urbana e zoneamento. Em nome do nobre vereador Tiane Ferreira, que acontece na plenária Tiradentes, por meio de compromissos assumidos anteriormente agendados, desde já parabenizo todos os envolvidos pela atenção ao tema. Desde já, meus cordiais cumprimentos, respeitosamente, Ralph, vereador do PTN Podemos. Ralph Silva, vereador. Senhor presidente, eram essas as correspondências. Muito obrigado, secretário. Também quero agradecer aqui a presença, membro dessa comissão, o nobre vereador Rogério Santos, que aqui está, nos acompanhando também na mesa diretora, e dando sequência. Em nome da nossa amiga Clélia, gostaria de agradecer a presença de todos aqui os palestrantes. Agradeço a presença aqui dos vereadores, o público, a imprensa aqui presente, para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, pelo site www.osasco.sp.leg.br e nas redes sociais da TV e da Câmara. E nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. O público aqui presente pode participar, em vez de tirar as suas perguntas para tirar por escrito, vocês podem usar aqui a parte, fazer a pergunta na parte, que eu acho que ela é mais envolvente do que se só está escrevendo. Já participa, aqueles na hora que abrir, faz a sua pergunta, que a mesa aqui estará à toda disposição no final desse evento, estará respondendo. Então, primeiro a gente convidar, gente, para começar aqui já iniciando nossa palestra, eu vou estar chamando aqui o Bruno Mancini, porque tem vídeo, né, Bruno? Não? Tem vídeo? Só depois? Depois vou apresentar? Então, tá bom. Então você abriria, então? Melhor ou não? Bom para você ou não? Seria melhor. Você tem a tribuna, fica à vontade. Porque assim, né, Bruno? Você, como secretário de planejamento, já faz a apresentação, o que nós temos para vir, e depois vem a habitação, depois os nobres vereadores. Boa noite a todos e todas aqui presentes.
Para mim é sempre uma alegria estar aqui, vereador Tinha, vereador De Paulo, vereador Rogério Santos, a gente poder discutir com o povo de Osasco. Essa casa representa o povo de Osasco e é legal ter também os representados aqui presentes, né, dispostos a fazer um debate estimulante e que olhe para o futuro da nossa cidade. Eu vou só contextualizar rapidinho aonde a gente está até aqui e vou passar a bola para a nossa equipe técnica fazer a apresentação. É muito importante, quando a gente discute o plano diretor, dizer que a gente está discutindo um pacto pela nossa cidade, né? É um plano que não só envolve diretrizes para ações governamentais, mas também diz como a iniciativa privada, as empresas, o mercado imobiliário e as pessoas, principalmente, se comportarão ou deverão se comportar, prevendo um desenvolvimento e um crescimento ordenado da nossa cidade. O tema de hoje, especialmente, que fala sobre mobilidade urbana e zoneamento, é uma marca já mais delimitada do que o plano diretor vai tratar. A gente já discutiu aqui políticas setoriais e algumas políticas regionais. Então, é importante da gente avançar para essas ações. Eu gostaria de frisar que a gente está em fase final de construção do caderno de propostas, para que ele passe por consulta pública, para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer quais são as propostas, criticá-las, dar suas opiniões e sugestões, para que a gente construa uma cidade cada vez mais plural e participativa. É um dos nossos objetivos dentro desse plano diretor, fazê-lo de forma democrática e participativa, e tem sido assim com todas as vezes que a gente tem estado aqui, nas reuniões e discussões que nós fizemos lá na Prefeitura. Então, muito em breve, a gente já está com a consulta pública no ar e vamos promover as audiências que validarão esse projeto para ser encaminhado para a Câmara. Eu não gostaria de me alongar muito, então vou passar a bola para a nossa equipe técnica, que vai fazer a apresentação, e aí tem uns dados mais consistentes para apresentar. Muito obrigado, viu? Boa noite. Então, gente, olha, vamos então passar já a parte dessa audiência, essa apresentação, e peço no momento que a gente possa desfazer a mesa. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Érica, eu sou arquiteta da Prefeitura. Eu sou integrante da equipe do Plano Diretor, junto com a Maite e com o Regis, que estão na plateia. A gente vai fazer uma apresentação a respeito da parte de mobilidade, do que a gente está planejando do Plano Diretor. Primeiramente, a gente vai fazer uma análise rápida a respeito da realidade atual da cidade, como um diagnóstico da cidade, porque a gente precisa fazer primeiro a análise do que a gente tem na cidade para a gente poder dizer os caminhos que ela precisa seguir. Aqui a gente faz só uma contextualização de Osasco na região metropolitana de São Paulo. A gente está na região oeste, né, de São Paulo. A gente tem vias importantes de integração metropolitana, que tem a rodovia Anhanguera, o Rodoanel, que fica aqui, a rodovia Raposo e a Castelo, que passa bem no meio. Aqui a gente dá um zoom naquela região central que eu acabei de mostrar, Castelo, e juntamente com a Castelo a gente tem ainda o Tietê e a linha da CPTM. Essas linhas causam na cidade uma fragmentação urbana que dificulta as conexões das diferentes regiões da cidade. A gente tem somente duas travessias, que é a da Nova Granada e a da Maria Campos, o que também dificulta ainda mais a integração dessas regiões com todas essas barreiras urbanas. Aqui a gente tem dois mapas do carregamento das vias da cidade. Aqui é do transporte coletivo. Como vocês podem ver, o principal carregamento que acontece é nas regiões internas, deslocamento dos trabalhadores que trabalham na própria cidade. E aqui, de acordo com o transporte individual, a gente já tem um carregamento muito maior nas vias de integração metropolitana.
justamente de muitos trabalhadores que vão para as outras cidades. Aqui é para representar a produção de viagem da cidade. Então, a gente vê que no horário da manhã, no pico da manhã, a produção da cidade, tanto no transporte individual quanto no coletivo, aqui está gerando as viagens que vão para o centro da cidade trabalhar, e aqui em cima, na região dos industriais, que é onde a gente tem geração de emprego. Então, acaba que aqui sobrecarrega o trânsito nessa região. Aqui é uma análise das linhas municipais. A gente tem um problema de que a gente tem, na Zona Norte, a gente não tem nenhuma ligação norte-norte, então, se você quiser vir deste ponto para este ponto, na própria cidade, você tem que vir para o centro da cidade para voltar para a Zona Norte. E a gente tem, na Zona Sul, a gente tem um pouco mais de integração sul-sul, mas a maior parte dos deslocamentos na cidade, você tem que vir até o centro para poder ir para outro ponto, que sobrecarrega, logicamente, a região do centro. Aqui são a pesquisa de viagens por modos de transporte. Em 2007, a gente tinha uma realidade que mudou um pouquinho agora para desde 2017, mas é pouca coisa. A gente tinha, apesar de a gente achar que o que mais tem é transporte individual, na realidade, a gente tem 30% de transporte ativo, que quer dizer bicicleta, ou quem anda a pé, que aqui tem bastante deslocamento a pé, e 40% do transporte coletivo. Ou seja, o majoritário das viagens na cidade é de transporte ativo. Agora, a gente teve um aumento no transporte individual. Que eu não tenho certeza se essa coisa está certa. Mas isso quer dizer que a gente prevalece com o transporte coletivo e o ativo como os principais. O plano diretor estabelece 5 principais objetivos que a gente trabalha a partir dele para desenvolver todo o plano. Então, daquela fragmentação que a gente falou, que tem na cidade, um dos primeiros objetivos é justamente reduzir a fragmentação e a segregação socioespacial na cidade, promover o direito da cidade a todos, promover um desenvolvimento urbano em equilíbrio com o meio ambiente natural e construído, reequilibrar as dinâmicas produtivas, garantindo a geração de emprego e atividades econômicas em equilíbrio com o meio ambiente natural e construído, e promover a política de desenvolvimento urbano com participação da população e controle social. Aí aqui a gente começa a analisar a parte do macrozoneamento. O macrozoneamento é a delimitação de grandes áreas na cidade, a partir das quais a gente estabelece os objetivos e as diretrizes para essas áreas. Para a gente poder delimitar essas áreas, a gente tem que analisar a cidade. Então, a gente partiu do uso do solo, das dinâmicas imobiliárias atuais, o IPVS é Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, a concentração de assentamentos precários, que são favelas ou loteamentos irregulares, a carta geotécnica, a densidade demográfica, saneamento, estrutura do viário, equipamentos, áreas de risco e ZEIS. Aqui a gente destacou alguns desses mapas, para a gente não se prolongar tanto, que aqui dá para ver, que eu já vou, no próximo, essa área aqui é uma macrozona, que a gente delimitou a partir justamente dessas características. Aqui é a concentração de ZEIS, que são, na verdade, os assentamentos precários. Então, a gente vê que nessa região aqui, a gente tem uma grande concentração de ZEIS. Aqui é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Essas áreas concentram os piores índices paulistas, os índices de vulnerabilidade. Aqui a gente tem o rendimento, são os rendimentos mais baixos. Aqui a gente já vê, mais voltado para São Paulo, um rendimento, uma concentração de renda melhor. E aqui são os equipamentos públicos. A gente concentrou, nesse caso, os de cultura. Os de educação e saúde eles estão razoavelmente distribuídos na cidade, exceto os de maior complexidade. E aqui as áreas de lazer também, que têm maior concentração na área
central do que nas áreas dos territórios periféricos. Aqui é o macrozoneamento de fato. A gente tem 6 macrozonas, 6 tipos de macrozonas que se refletem no território. Aqui é a macrozona de conservação ambiental. Ela tem o objetivo da gente poder levar o desenvolvimento com sustentabilidade nessa região, preservando as características ambientais dela. Aqui é a macrozona de preservação ambiental, é esse trechinho aqui e esse trechinho aqui. Elas refletem os parques estaduais, que são áreas de preservação ambiental, então elas vão seguir os objetivos dos próprios parques, na realidade, e tem o objetivo, logicamente, da preservação. A zona de dinamização urbana é essa região vermelha, é a região que tem a melhor infraestrutura da cidade, tem as 5 estações da CPTM, tem a Castelo, Autonomistas passa por aqui, só que a gente tem grandes vazios urbanos aqui, muitos imóveis ociosos, então a intenção é de adensar essa região, trazer a habitação para cá e adensar também a parte de empregos, já que a gente tem toda essa infraestrutura que está até, de certa forma, subutilizada, nesse ponto de vista. Aqui, neste lado e neste lado, são as zonas de urbanização consolidada. São áreas que já estão consolidadas, elas são estabelecidas, não precisam de muita intervenção. E esses são os territórios periféricos que eu estava comentando, que são os mais precários, aqui e aqui, que tem grande concentração de assentamento precário, de baixa renda. Então, esses daqui, e o objetivo é de trazer mais infraestrutura e atração de emprego. Aqui a gente tem um quadro para demonstrar a importância dos territórios periféricos. Eles são 35% da área, no entanto, 65% da população estão nesse território. E, a partir de todo aquele diagnóstico que a gente fez e das propostas, a gente propõe um investimento prioritário nessas regiões para que elas possam desenvolver e chegar a uma urbanização consolidada como aquela outra macrozona futuramente. Aqui a gente começa a tratar de mobilidade. A gente tem uma proposta para a cidade, que é o Anel de Mobilidade e Integração Urbana. Os objetivos desse anel são melhorar a mobilidade urbana, priorizando o transporte ativo, que é o de pedestres e bicicletas que eu comentei, e o coletivo, mas também qualificar para o transporte individual, possibilitando maior fluidez nas vias. Aumentar a eficiência do transporte público, tirando um pouco aquela coisa de você ter que vir até o centro para ir para qualquer lugar, a gente cria o anel, de qualquer ponto você pode se deslocar para a cidade de maneira mais eficiente, e a partir do anel terão vias que se ramificam de maneira que você possa chegar facilmente a um ponto e se deslocar mais facilmente pela cidade. Reorientar a produção urbana, que a gente tem um problema na cidade que hoje teve muitos empreendimentos se concentrando aqui, na região da Autonomistas, principalmente, o que acarretou uma sobrecarga das vias e consequente trânsito. A dinamização do uso do solo, criando postos de trabalho em toda a região, fazendo com que a gente tenha uma desconcentração das áreas da geração de emprego e aproximando o emprego da periferia, de maneira que as pessoas tenham que se deslocar menos. Possibilitar a provisão de moradia de interesse social, junto com uma área dotada de boa infraestrutura. Então, ao longo do anel, a gente prevê ZEIs, que são áreas para a implantação de habitação de interesse social, além de alguns instrumentos que induzem a implantação, como a cota de solidariedade, que é, a partir do próprio empreendimento imobiliário, se dá a produção da HIS, que é a habitação de interesse social. Provisão de moradia. E garantir a manutenção de áreas verdes. Então, dentro dessas regiões, a gente também excluiu áreas que são significativamente para o meio ambiente, são os EPANs, que a gente não vai abordar aqui hoje, mas elas também foram excluídas desse anel. Na verdade, a partir do anel, a gente tem essa área de 300 metros que se baseia na caminhabilidade da pessoa para poder chegar até a parte do coletivo. Então, esse trecho vai ter um tratamento diferenciado na cidade, que é voltado para o adensamento.
Isso é um exemplo do que seria o anel. Então, oh, meu Deus. O corredor de ônibus, que é a BRT, ele é exclusivo para o ônibus e ele vai ser isolado. Aqui, nesse caso, não é, porque você dá uma maior eficiência quando você isola o corredor. O transporte individual e a ciclovia e a melhoria das calçadas. Aqui são todos os instrumentos, ou boa parte deles, que vão incidir dentro daquela zona de 300 metros que a gente falou. Então, a gente vai prever a cota de solidariedade, que a gente comentou, o estímulo ao adensamento, melhorias gerais para pedestres e veículos, incentivo ao uso misto para que haja essa geração de emprego mais descentralizada na cidade, a demarcação de ZEIs, uma arborização presente ao longo de todo o anel, o corredor, áreas verdes, alargamento, ciclovia, ok. Aí garantir que tenham equipamentos públicos junto a essas áreas, já que a gente vai ter toda essa infraestrutura de transporte. Aqui é o anel, sobrepondo pelas macrozonas, para demonstrar que o anel está percorrendo as diferentes macrozonas da cidade, permitindo uma melhor integração. Aqui é a proposta das centralidades. Além do anel, a gente propõe o desenvolvimento de centralidades. A partir do que já existe hoje na cidade, a gente já analisou. Então, tem diferentes tipos de centralidades na cidade, diferentes de categorias, e cada uma delas vai receber diferentes incentivos. Mas a intenção é justamente que esses tipos de comércio possam prosperar e essas centralidades se desenvolvam, trazendo também emprego de maneira que descentralize, mas todas viram um sistema. Junto com o anel, a gente tem um sistema de centralidade que está integrado através de transporte. E na centralidade se prevê também a melhoria da via pública para poder circular, né, para melhorar. Aqui é o sistema junto do próprio macrozoneamento. A gente tem, só para destacar que a gente tem essas áreas, tem bastante centralidade na parte do desenvolvimento de territórios periféricos, justamente para trazer essa geração de emprego nessas regiões. Os objetivos da centralidade são justamente a oferta de emprego no município, aumentar a quantidade de vínculos empregatícios, porque se você para promover, né, a abertura e que as pessoas possam se formalizar nessas centralidades, gerando novas oportunidades de emprego, a qualificação do espaço público, melhorando a circulação dos munícipes, diminuir a necessidade de deslocamento para que essas pessoas que moram aqui possam trabalhar aqui mesmo e, consequentemente, tenham uma melhora na qualidade de vida, já que elas vão ficar perdendo tanto tempo se deslocando e no trânsito para poder trabalhar. Essa já é uma proposta mais geral de diretrizes viárias e diretrizes de mobilidade da cidade. Então, além do anel, a gente vai ter aqui um corredor que vai passar por aqui. A gente está integrando o anel com o corredor da MTU. Tem a previsão de que a gente coloca como diretriz que o eixo autonomista Sorocaba se torne uma semi-expressa, que é até uma orientação da Secretaria de Transportes daqui, que solicitou para a gente. É uma diretriz de que haja uma integração de transportes de média capacidade, que integre esse corredor metropolitano com o corredor que vai haver aqui, que vem de São Paulo, integrando aqui a Raposo até o terminal do quilômetro 21. E a gente propõe 4 novas travessias, justamente porque a gente tem só essas duas e fica muito difícil, sobrecarrega o trânsito aqui, fica tudo muito difícil de integrar a cidade. Essa daqui na Presidente Altino, que integra... Aqui é um polo tecnológico que vai ser proposto no plano diretor. Então, integra a FATEC, que tem do outro lado ao polo, que já é uma proposta que vem com o polo, além de possibilitar uma nova forma de chegar, principalmente no Presidente Altino. Ao invés de ter que vir até o centro, já entra por aqui e vem para o Presidente Altino.
Essa daqui liga a Castelo Branco ao Piratininga. Opa, essa daqui. Altina Industrial, a Marechal Rondon. Essa daqui é a que liga o Rochdale, a Marechal Rondon. E essa aqui usa aquela transposição atual da Castelo, só que prolonga até o centro da cidade, dando novas maneiras e desafogando as atuais. Esse é o sistema cicloviário que a gente está analisando. A proposta do sistema cicloviário é integrar os diferentes modais da cidade, permitindo que o trajeto chegue às estações da CPTM e se integrando com o anel de mobilidade, chegando a essas centralidades que a gente comentou, ali os parques e os sistemas de áreas verdes. É realmente um sistema, não é uma rede, é uma coisa integrada, planejada. E os pontos que a gente está analisando para poder traçar essa ciclovia são as conexões, como eu falei, o porte das vias e a qualidade das vias para ver se elas comportam ou não a instalação da ciclovia, a declividade para que seja confortável para o ciclista poder circular, e o fluxo, a gente priorizou vias que possam conviver o fluxo de ciclovia com o fluxo viário para que não tenha muitos conflitos. Aqui é um geral de tudo que a gente está propondo. Então, tem a promoção de melhoramentos de calçadas e vias, o anel, que a gente já falou, a definição do sistema de cicloviário, a qualificação das centralidades, o redesenho das linhas de ônibus e a integração tarifária. A gente deixa como diretriz, principalmente com a CPTM, porque hoje é bastante caro de circular na cidade. Uma estratégia de desenvolvimento urbano a partir do sistema de transporte, que é aquilo que eu estava falando, da gente reorientar a produção imobiliária. A regulamentação de instrumentos urbanísticos para que eles sejam aplicados no AMIL. As novas conexões. A gente também vai prever algumas diretrizes viárias, tentando melhorar a conexão leste-oeste na cidade, porque hoje ela é bastante precária, principalmente para permitir a integração da cidade com as cidades vizinhas Barueri e São Paulo, Carapicuíba, de maneira mais horizontal, que não tenha que ir para as vias principais. Melhora da integração com os outros municípios, principalmente pelo leste-oeste, por essas conexões. E as novas conexões. Tentar deixar a cidade mais apropriada para o fluxo de carga, para que ele possa ocorrer de maneira mais ordenada na cidade. Além do plano diretor, é válido lembrar que a gente tem o plano Viver Sem Limites, que é voltado para a mobilidade, eles já são vigentes, e o plano de mobilidade, muito do que eu mostrei aqui vem do plano de mobilidade, a gente está em constante conversa com a CETRAN e sempre pegando coisas do plano para estar já alinhado com o planejamento que já existe na cidade. O Participa é um portal que a CEPLAG estruturou, que é para fazer essa consulta de diversos eixos prioritários para a cidade que constam no plano plurianual. Muito provavelmente aqui vai ser feita a consulta do caderno de propostas que o Bruno comentou, que está prestes a sair. E esse é o nosso site, que a gente acaba colocando as coisas lá para quem quiser conhecer. E é isso. Obrigada. Dando continuidade, gente. Obrigado, viu, Érica? Muito boa apresentação. Não esperava que estava tão bem adiantado assim, não, viu, querida? Abrimos esta parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam uso da tribuna e de suas perguntas e pelo período de 3 minutos. Passo ao Rogério Santos. Fica à vontade, Rogério. Não se preocupa com os 3 minutos, não. Fica à vontade. Muito boa noite a todos.
presidente Tim, que é o presidente dessa frente parlamentar, ao novo vereador De Paula, alegria também sempre estar junto com Vossa Excelência, temos feito bons trabalhos juntos. Secretário Bruno Mancini, quero desde já agradecer pela solicitude de, sempre que a gente tem algumas questões, você tem sempre atendido, quero já desde agora agradecer, porque na última audiência que a gente pôde estar junto, eu apresentei algumas inquietações, não só preocupações, mas inquietações, e fui prontamente correspondido com a sua presença no meu gabinete, explicando, inclusive, muitas coisas, deixando arquivos importantes para a gente estudar tudo isso, mostrando que realmente está empenhado em promover um bom serviço para a nossa cidade. A Érica, parabéns pela apresentação muito esclarecedora, e a todos os presentes, uma boa noite. Bom, na verdade eu não tenho questionamentos, eu quero primeiro só deixar duas questões aqui para o secretário, em relação ao cronograma do plano diretor, qual que é a previsão do andamento aí das etapas, né, próprias. O secretário falou a respeito das audiências que vão ajudar a dar caráter, como foi citada uma expressão aqui de participação, para formalizar e dar encaminhamento, validar, essa é a palavra, para validar o projeto, terão que acontecer audiências aí múltiplas dentro do município para validar isso. Queria ver se já tem um cronograma definido para essas etapas. E, mais objetivamente, ali na região da Zona Norte, primeiro eu queria entender só o limite daquele trecho desse anel, qual que é o limite, até onde que vai ali, pudesse dizer em vias, mesmo na hora que fosse responder, até onde que está indo. Porque no mapa a gente olha, mas não dá para perceber os limites, eu acho que era bom a gente ter um pouco mais claro a questão dos limites. Na Zona Norte, que o novo vereador De Paula até mencionou ali, é bem inferior o que está acontecendo na Zona Norte ao que está acontecendo na Zona Sul, mas deve ter justificativas para isso, eu gostaria de tentar entender os limites. Depois serão lidos isso aí também. Bom, e a outra coisa, dentro da parte de moradia, habitação, ali na Zona Norte tem muitas áreas livres ainda. Eu cito ali no Munhoz, que é a região onde eu moro. Queria saber como que está o plano na parte de zoneamento ali em relação àquela área que está no final da Eurico da Cruz. Se existe já um projeto, a gente também já conversou a respeito. A gente já conversou também a respeito da urbanização do Morro do Sabão. Seria importante aqui na audiência também já comentar alguma coisa de como que está o andamento de todo o projeto de urbanização do Morro do Sabão. A gente sabe que já vão ser entregues até o final do ano, se tudo ocorrer bem, algumas moradias lá, mas esse projeto é muito mais amplo, a gente gostaria de saber em que pé que está o andamento da urbanização daquela área. Nós temos também discutido, Bruno, a questão da canalização do córrego vermelho, que está na divisa entre o Munhoz e o Jardim Mutinga, Osasco e Barueri. Eu tenho levantado junto ao Fórum de Barueri todo o processo, porque é uma discussão ali dos dois municípios, e eu gostaria de saber se existe alguma coisa já do município em relação àquela canalização. Para os próximos dias, estaria agendando uma reunião, a gente tem feito reuniões ali com os moradores daquela área, e eles estão bem empenhados, organizados, para dar também a sua colaboração naquilo que se refere aos imóveis deles. São praticamente 8 imóveis que foram invadidos pela cidade de Barueri, o leito do córrego entrou na cidade de Osasco, e a gente precisa dar uma solução para aquilo. Então, são essas as questões que gostaria que o secretário nos ajudasse a entender. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Dando sequência aqui à nossa audiência, passo aqui a palavra, que possa fazer uso da tribuna, no período de 3 minutos, até quantos minutos necessário, nobre vereador De Paula.
Boa noite a todos. Cumprimentar aí o presidente dessa frente parlamentar de revisão do plano diretor, vereador Tiene de Ferreira. Tenho acompanhado algumas dessas audiências que o senhor tem presidido. Acompanhei uma lá no colégio, lá no Nossa Senhora dos Remédios, lotado, casa cheia. O senhor já fez por todos os cantos da cidade, eu quero cumprimentar por isso, da forma séria que está levando isso. Cumprimentar aqui o vereador Rogério Santos, presidente da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a qual quero agradecer por todo o empenho que o senhor tem tido, a toda a nossa comissão, visitando as escolas, visitamos a escola Janete Bechamp lá no Portal, a escola com o pior IDEB da nossa cidade. Então, mostra o empenho da nossa comissão em melhorar a educação aqui da nossa cidade. Cumprimentar aqui o Bruno Mancini, a Érica Paulino e todos vocês que acompanham essa audiência importante aqui. Aqui eu vou perguntar para o secretário qual o planejamento da secretaria para a implantação de ciclovias pela cidade. Qual o estudo que a secretaria fez para chegar ao subsídio do bilhete único, que prevê impacto orçamentário no valor de R$ 9.951.552 para o exercício, aqui está marcando de 2019. Será 2020. Qual o planejamento da secretaria para a implantação de integração do serviço de transporte municipal com a rede estadual? E também com referência às calçadas. Existe uma lei que determina a regulamentação das calçadas. Gostaria de saber a respeito disso, que a nossa cidade é um sobe e desce danado e conseguimos ver bastante dificuldade da população em transitar aí por as nossas calçadas. Então, essa é a minha contribuição para hoje, senhor presidente e vereador Tiene de Ferreira. Obrigado, nobre vereador de Paula. Dando sequência, gente, a esta audiência pública, vamos abrir agora as perguntas ao público. E se pode se usar aqui a parte ao lado, fazendo a pergunta diretamente, eu acho que fica muito mais claro para quem está em casa nos acompanhando e também para os próprios secretários, aqui os membros da Secretaria da Habitação, para poder realmente esclarecer. Só pediria para cada pessoa que viesse fazer a sua pergunta, dava um nome, se identifique de onde é, se é de alguma associação, de algum lugar, que bairro, de onde é, e daí dá uma sequência na sua pergunta. Fica à vontade. Bom, minha pergunta vai para o Bruno. Sou o Rafael Amorim, sou ativista político aqui na cidade de Osasco, faço parte do movimento Osasco em Ação. E a pergunta, Bruno, é sobre esse anel de mobilidade. Por que esse anel de mobilidade ele não chega nos bairros limítrofes aqui do nosso município, o exemplo, Recanto das Rosas e o Santa Maria, para privilegiar, assim, os bairros periféricos, né? Porque a gente vê que esse anel de mobilidade urbana ele vai praticamente passar no mesmo lugar onde as linhas de ônibus elas já passam hoje. Então, vejo pouca benefício aí para os nossos munícipes. E aí eu vi ela falando sobre integrar aí os diferentes modais de transporte aqui na nossa cidade. Como assim integrar os diferentes modais se o projeto que foi enviado de bilhete único ele não tem a integração com a CPTM, muito menos com a MTU? Queria que fosse esclarecida essa parte, só para complementar a pergunta do De Paula, essas duas perguntas aí. Obrigado. Tem mais alguém que vai fazer perguntas? Fica à vontade, meu querido. Não esqueça de identificar. Boa noite a todos. Meu nome é João Messias, sou assessor do vereador De Paula. Bruno, no Plano Municipal da Mobilidade Urbana, no artigo 9, ele diz que, após a aprovação, no prazo de 12 meses, contando a partir da publicação, por meio do decreto, o Poder Executivo deverá dar início à elaboração dos seguintes elementos. Ou seja, eu queria saber o que já está em execução a partir da publicação. Primeiro, o Plano de Transporte Cicloviário de Osasco, Plano de Mobilidade a pé, incluindo o Plano de Arborização, o Programa de Segurança Viária e Redução de Acidentes, Programa de Instalação de Abrigo
nos pontos de parada, programa de instalação de paraciclos, programa de qualificação de calçadas e regulamentação do Observatório de Mobilidade Urbana. Ou seja, desde 2016, que foi quando foi promulgado, o que já tem sido executado dentre esses temas? Muito obrigado. Dando continuidade, o próximo. Boa noite, meu nome é César Augusto, eu sou jornalista. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quanto tempo esse projeto vai demorar para sair do papel? Como esse projeto ele viabiliza sair? Porque, assim, as nossas calçadas hoje, em Osasco, já são muito reduzidas. Como é que a gente vai reduzir mais ainda para poder criar esses anéis? Porque o público já anda muito apertado na calçada. O público, normalmente, ele acaba indo para a rua para poder andar nas calçadas, porque a gente não tem espaço para andar, porque a multidão é muito grande. E isso acaba atrapalhando o transporte público, porque eles não conseguem andar. E quanto ao deficiente físico e ao idoso, por que hoje o transporte público, o ônibus, digamos assim, ele não se adequa à necessidade desse público? Por que os ônibus hoje têm altura de quase 1 metro de altura, de distância, entre o chão e a altura? Por que eles não são ônibus que se rebaixam à altura do piso, do pavimento, da calçada? E, aliás, por que os pontos de ônibus não têm cobertura suficiente para cobrir e proteger a população? Porque hoje, se começar a chover, está todo mundo aí fora e toma chuva e não tem cobertura, não tem proteção. Mesmo se você estiver no Largo de Osasco, que é coberto, a chuva vem de lado, você toma chuva e chega em casa molhado. Independente de onde você estiver, se você estiver na Zona Sul, na Zona Norte, você é prejudicado. Então, eu gostaria de saber como que a gente pode sanar esse problema na cidade de Osasco, porque a cidade de Osasco ela tem calçada muito pequena, a gente tem um transporte público muito precário, uma passagem de ônibus muito cara e coberturas de pontos de ônibus sem cobertura. Próxima pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite às lideranças aqui presentes. Pastor Antônio, Fábio do Portelinha, Rogério aqui da Habitação, a nossa amiga Clélia, que está com toda a liderança aqui presente. Eu coloquei aqui alguns pontos, eu anotei para não me perder. Nós temos aqui proposta para vocês que estão fazendo o plano diretor, reescrevendo, trazendo algumas propostas e ouvindo a população. Eu acho que esse encontro aqui ele é muito valioso. Eu acho que não tem que ser só na Câmara dos Vereadores, mas também tem que ser nos bairros. Eu proponho que um próximo encontro seja lá no terminal 1º de maio, onde tem um céu, onde a população também venha participar, no horário onde eles também saiam do trabalho e possa estar presente, que é a partir das 8 horas, não 19h30, mas a partir das 20 horas. Não só no terminal 1º de maio, mas em outros bairros, porque o governo ele tem que ser popular. Porque quando o povo dá o voto, fica-se muito fragilizado o voto da população, porque ele não tem como opinar. Então, o prefeito, outras autoridades, faz o que quer com o mandato dele, porque ele está lá com um cheque em branco para fazer o que quer na cidade. Então, eu acho muito importante a participação popular no governo, no trabalho. Então, vocês da mesa estão de parabéns. Então, eu queria propor o seguinte: Jardim Santa Fé, que eu quero falar de lá. Eu sou presidente da associação chamada Jardim Santa Fé. Meu nome é Samuel Pereira e apelido Samuca. O Santa Fé ele tem um grande problema, como todas as divisas de Osasco, onde o rapaz coloca aqui, que é de Santa Maria, próximo de mim. Todas as divisas de Osasco têm um grande problema que é chamado abandono, né? A cidade de Osasco tem um abandono, mas as divisas é um abandono maior. Qual é esse tipo de abandono? Não existe projeto. Por exemplo, Santa Fé está lá, uma parte que é industrial, outra parte que é residencial, mas no documento, no papel, a área é industrial. Portanto, ela tem várias ocupações. Por exemplo, eu mesmo tenho um projeto habitacional que está dentro da Prefeitura de Osasco, e nós não podemos cumprir esse projeto social porque a área é industrial.
E lá tem várias ocupações residenciais, assim como chácaras. Qual é a proposta aqui? Tem que ter proposta. Então, onde tem chácaras que se mantêm e se tornem residencial. Mude o zoneamento. E aonde está residencial, que já tem as indústrias, que se mantenha industrial. E cresça, desenvolva o bairro. Porque o Santa Fé ficou isolado da cidade de Osasco, como o Recanto das Rosas, como Santa Maria e outros bairros aqui da nossa cidade que fazem parte das divisas. Então, sobre o Santa Fé, eu tenho essa proposta. A outra coisa que eu queria dizer é o Munhoz Júnior, que é outro local que ele tem uma grande quantidade de pessoas que moram ali no Munhoz e no Bel Jardim, só que é um bairro isolado, não vai crescer. Então, fizeram como se fosse um bairro, rua sem saída. Então, você só tem uma entrada e uma saída. Qual é a proposta, os senhores aí da caneta, que é do projeto? Abrir no meio do Exército, que aquela área não é do Exército. O Exército ocupou uma terra que não é dele, é uma área particular. O Exército ocupou. Para vocês que sabem, nós não estamos em guerra. Então, o Exército ele pode ir lá para São Paulo, para o Parque Dom Pedro, ou lá para o Quitaúna, onde que aquela área é grande, vai para lá, abre-se aquela área para o proprietário, e vamos discutir, De Paula, junto com o governo do Estado, de trazer moradia popular, já que o Dória colocou um programa aí, né? Não tem dinheiro, mas colocou um programa popular de casa própria. Se construir uma parte para atender as comunidades que estão em ocupação, atende o Bolsa Família, o Bolsa Aluguel que está lá, para se cumprir dentro da habitação, e a outra parte ainda pode-se fazer um polo industrial. Osasco tem que trazer indústrias. Nós aqui era chamado de cidade de trabalho. Hoje é cidade de dormitório, não dá nem para dormir, porque nós estamos desempregados, a gente fica preocupado no outro dia como é que vai comprar o pão e o leite, ou mesmo vendo cocada ali desempregado. Então, eu queria dizer para vocês que está isolado o bairro do Bel Jardim e Munhoz, é como se fosse um bairro sem saída. E a saída é retomar, e vereadores presentes, o Ricardo aqui também, que é o bom vereador, retomar, abrir aquela área. É só fazer uma desapropriação, faz um acesso por cima da Castelo ali e já tem um acesso para valorizar aquele bairro, e essa família do Bel Jardim que vai estar assistindo vai ficar feliz. Porque para ela vir para Osasco, ela tem que sair do bairro sem saída, não é rua sem saída. Vocês têm que entender que tem bairro sem saída em Osasco. É o Bel Jardim e o Munhoz. Eles saem de lá para passar pela Capelinha, para passar no Piratininga, naquela muvuca de trânsito, para poder chegar no centro de Osasco e para onde ele quiser, e já gastou aí um absurdo que é o valor do preço da gasolina e o estresse que dá no trânsito aí. Então, o Exército, a gente pede licença, nós não estamos em guerra. A guerra que nós estamos é contra a fome, contra a miséria, desemprego e o povo que está no aluguel aqui presente, que pede a sua moradia. Duplicar também, o jovem foi bem feliz na colocação dele aqui, duplicar a Avenida Victor Civita. Veja bem, não é só o anel. A proposta do anel que a moça, muito bacaninha, treinou para vir falar aqui, é muito importante o anel para a cidade de Osasco. Nós temos um anel viário, que é o Rodoanel, e esse anel para ter um anel dentro da cidade de Osasco. Mas se nós também não discutir no plano diretor as divisas e os acessos para esse anel, nós vamos ficar isolados também num anel sem saída. Então, é preciso ter uma duplicação que saia da Raposo Tavares, que entra pelo Santa Maria, Recanto das Rosas, para poder abrir, porque ali não tem acesso. Então, se construir um mega empreendimento, é uma nova cidade, e tem mais que eu quero deixar claro aqui para vocês, que são dos movimentos sociais. Se nós não se unir, ficar discutindo bandeira de partido e não se der as mãos, nós vamos ser engolidos pelas construtoras milionárias dessa cidade. Porque a cada dia se levanta mais um prédio, se levanta mais construtora, ficar a cada dia milionário, e o povo de Osasco pagando aluguel, passando necessidade, e não cresce, e não desenvolve as entidades sociais sendo engolidas da nossa cidade. Concluir, Samuel. Vou concluir. Calçada em Osasco não existe. Cada dono da sua casa, ele acha que é dono da sua calçada. Ele põe o carro em cima, ele faz uma paredinha, ele faz um jardim e não se cumpre. Então, tem que educar a população que a calçada ela é pública, ela tem que ter acesso, ela tem que ter liberdade para as pessoas, que hoje as pessoas elas andam na rua porque não tem calçada. Eu queria dizer também que o Céu das Artes ele foi construído, mas está com rachadura. Então, é preciso que, antes de fazer audiência pública no terminal 1º de maio, consertar lá onde foi construído, em cima de uma tubulação, que se nós, Movimento Popular, fosse construir lá, nós não construiríamos.
porque lá por baixo passa uma tubulação. Terminal de Olaria não existe, terminal 1º de Maio não existe, é uma rotatória, não tem cobertura, não tem nada. Pontos de ônibus em Osasco não existe, cobertura não existe, ônibus muito caro, ponto de ônibus não existe e nem local que passa, nem horário, não tem cobertura nos terminais. Muito difícil a nossa cidade, uma passagem cara, muita coisa no papel e pouco para se resolver. Meu muito obrigado, espero ter contribuído. Mais alguma pergunta? Não tendo mais pergunta, eu tenho aqui, Bruno, pergunta. A nobre vereadora Régia faltou pela primeira vez, que ela tinha outros compromissos, e ela deixou aqui 9 perguntinhas. Quais as propostas para a cidade sobre a implantação das ciclovias, uma vez que a atual administração não construiu 1 metro dessa modalidade? Pergunta 2. Há importantes obras de mobilidade da cidade planejadas da administração anterior estão paradas. E o ritmo lento. Quais os planos da continuidade dessas obras, ou quais os planos para a cidade para daqui a 10 anos? Pergunta 3. Como estão as negociações sobre a implantação do Corredor Oeste nessa cidade, uma vez que nada foi realizado dentro dos limites da cidade, somente na reforma do terminal de Viliara, o que pouco colabora com a mobilidade urbana da nossa cidade? 4. Como caminha a construção da 3ª ponte, uma vez que a administração anterior deixou prontos projetos e orçamentos? Pergunta 5. Qual o status da construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Osasco e a operação concessionária de Tietê 1, projeto importante para o bairro do Bonfim? Pergunta 6. O secretário acredita que o bilhete único apresentado atende às necessidades da população ou atende às empresas e ônibus que vêm perdendo passageiros para Uber? Pergunta 7. Como a administração tem enfrentado a implantação do gigantesco empreendimento da divisa da cidade de São Paulo, principalmente nas avenidas Kenguichi, é isso, né, gente? Kenguichi Shimomoto. E Vitor Civita. Pergunta 8. Como está sendo tratada a isenção das passagens de ônibus gratuita para maiores de 60 anos? Última pergunta. Quais são as propostas concretas que tem feito para preparar o Osasco no futuro? Poxa, Bruno, não sobrou nenhuma para mim. A PR já fez todas, viu? Eu acho que ela conversou comigo, copiou todas as minhas perguntas, viu? Brincadeira, gente. A Régia, fica com você. Tem mais alguém para fazer pergunta? Não, né? Então, vem então, rapidinho, então. Após a Clara, tem mais alguém, gente? Então, após a Clara, nós encerramos. E vamos para as respostas, tá bom? Seja breve, não seja tão longo igual o Samuca, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Cléria, sou presidente do Instituto de Ação Comunitária, um movimento ali na Vila dos Remédios, onde a gente vive uma loucura de divisa de município, muitas vezes esquecido pelos dois, né? E a gente está ali naquele meio, naquela luta. Essa briga é quando tem que colocar uma criança na creche, é quando é moradia, é quando é atendimento na saúde. Se vai para lá, não, você mora em Osasco. Se vem para cá, não, você mora em São Paulo. Então, as pessoas sem teto, sem creche, sem nada, e vivem ali, naquele impasse, né? O Bruno acho que não aguenta mais a gente falar a mesma coisa, mas enquanto não resolver, a gente tem que ser repetitivo. Eu queria parabenizar a equipe técnica, né, porque ali no mapa fica tudo tão bonito, gente. Parabéns, viu, Érica? Então, é o seu trabalho, está bonito. Mas e na prática? O que é que se tem aí na prática? A gente vê subindo tantos arranha-céus aí, e aí? E a moradia social? O que é que sobra para nós? Tem uma palavra maravilhosa aí que a gente conhece, mas poucos falam. Outorga onerosa. Alguém puder explicar depois aqui ou em outro momento, a gente gostaria de entender um pouquinho. Porque enquanto se constrói tantos empreendimentos aí, e nós? E o povo? Que o salário é, na média, R$ 1.200, estourando R$ 1.500, quando se tem um emprego, que disse bem o Samuel. Tem que vender uma cocada aí para completar. Então, quer dizer, eu preciso mentir para pôr minha criança na creche, porque eu moro de cá e a creche é de lá e de cá não tem vaga. Se eu estou de lá, eu tenho que mentir o endereço também por causa de moradia. Até quando nós, cidadão assalariado,
quando tem-se o salário, lembrando, porque não tem emprego para muita gente, até quando a gente vai viver essa vida aí. Então, eu gostaria de pedir muito a essa casa, os vereadores, que tenham sensibilidade, avaliem bem essas questões. Porque cada dia a gente escuta uma história mais triste em relação à falta de moradia. A maioria das pessoas tira do sustento das suas famílias, e são famílias com crianças. A gente atende 100 famílias com leite, né? Tem uma fila enorme esperando uma sobra de 1 litro de leite. Então, isso parece que fica muito distante das pessoas, esses problemas. Outra coisa, a educação, a falta de creche, ela é muito grande. Aí os pais têm que mentir, mais uma vez, para conseguir uma vaga em creche. Então, isso é muito complicado para nós do terceiro setor, que tenta ajudar o primeiro, né? E fica faltando esse apoio. Então, nessas questões aí da moradia, eu queria muito bem saber sobre a outorga onerosa. É muito bonito isso. Mas eu queria entender melhor aqui em Osasco como funciona isso, Bruno. E em relação ao trânsito, gente, a mobilidade, ali na Vila dos Remédios, a Avenida Nossa Senhora dos Remédios, quando vem um caminhão e um ônibus, você tem que fazer isso no muro. Porque senão vai ralar no seu ombro. Arthur Frederache, não é de hoje que eu vejo as pessoas pedir para que seja a mão única, ou descendo ou subindo. Não, ela continua mão dupla, rachando as paredes das pessoas que moram ali, e não é de hoje que as pessoas reclamam daquilo, e a gente não vê nenhuma atitude. Então, para resumir aqui para dar tempo das respostas, tinha mais coisa, mas numa próxima oportunidade a gente fala. Mas muito obrigada pela oportunidade, a gente espera aí uma providência e que essa casa olhe com muito carinho por todas as questões que foi discutida aqui hoje. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Dando continuidade, passo agora aqui a dona Érica, o Bruno, o secretário, que possa ir dentro, cada um dentro do que possa tecnicamente responder. Eu sei que tem várias perguntas. Eu acho que foi muito boa, viu? Muitas perguntas boas. Acho que está resumindo agora. Acho que a coisa vem andando, acho que de todas as audiências que nós já fizemos, viu? Eu acho que ficou muito bom. Então, fica à vontade aí, Bruno. Passa para a Érica, que é dela, que possa ser, e você pode ir respondendo. Bom, esse trabalho do plano diretor não é um trabalho só meio da Érica, mas de toda uma equipe. Boa parte dela aqui nesse plenário hoje. Marcelo, Maite e Regis têm se dedicado muito. E essas audiências, elas ajudam a aperfeiçoar. A gente vai levantando questões, houve uma dezena delas que a gente incluiu e inseriu no plano a partir dessas discussões que a gente vem fazendo, não só aqui nessa casa, mas de forma descentralizada. Aquela imagem que a gente menciona, o objetivo de participação social do nosso plano diretor, é lá no CEL 1º de maio, numa das primeiras plenárias de discussão que a gente fez sobre o tema de forma descentralizada. Mais de 2.000 pessoas participaram nas diversas reuniões que a gente fez. Acho que o vereador bateu o recorde, teve presença em todas elas. Outros vereadores também participaram bastante. Eu vou tentar ir pela ordem das perguntas aqui e tentar condensando algumas coisas e vou trocando com a Érica para ela complementar. Começando pelo que o vereador Rogério Santos coloca, o nosso cronograma estimado, e aí sempre tem algumas questões que são mais imponderáveis, né? O nosso caderno de propostas está pronto, tecnicamente, a gente vai passar por algumas discussões, inclusive essa semana, e levamos ele à consulta pública. Ele tem um resumo, a síntese de tudo que a gente está propondo como instrumento, e aí vou mencionar alguns deles, a Érica vai complementar com outros, que tentam corrigir algumas distorções da nossa cidade das últimas décadas, vamos dizer, a respeito da ocupação de áreas de vulnerabilidade, da transformação do território nessas áreas em que não era previsto para a área habitacional e hoje a gente tem um adensamento significativo. Então, esse caderno de propostas vai consolidar a síntese de todas as ideias que a gente tem para a nossa cidade nesses próximos 10 anos. Esse caderno vai passar por consulta pública antes da lei estar completamente redigida para acolher contribuições das áreas setoriais e da sociedade como um todo. Pela internet e presencialmente haverão alguns encontros. A partir daí, da coleta dessas informações, é que a gente
redige a versão preliminar da lei do projeto de lei que vem para essa casa, e aí a gente tem, por força da legislação, que fazer 2 audiências públicas. Então, só após a segunda audiência pública e da ratificação dessa audiência da proposta que vai ser apresentada, é que a gente pode enviar para essa casa. Então, a expectativa é de que a gente faça as audiências públicas entre o final de outubro e o mês de novembro, e que antes do recesso legislativo esse projeto de lei esteja nessa casa para apreciação daqui da Câmara, das comissões e para toda a discussão que isso envolver. A respeito do zoneamento, o plano diretor ele não vai propor refazer todo o zoneamento da cidade. Ele propõe, como a Érica apresentou, as diretrizes para o zoneamento a partir das macrozonas que a gente estabeleceu e algumas zonas específicas a partir principalmente do AMIL, que é esse anel de mobilidade e integração urbana. Então, tem um zoneamento grafado especificamente no perímetro de 300 metros, né, de margem do eixo central do AMIU, que envolve, já vou respondendo também algumas outras áreas, que envolve as áreas periféricas, sim. A gente não consegue promover a mesma estrutura de zoneamento que a gente está prevendo nesse eixo central do AMIU, mas a gente prevê, como a Érica apresentou nas centralidades, as ligações com os bairros. Se a gente fosse grafar, né, com o zoneamento do AMIU a cidade inteira, ele deixaria de ter sentido. Então, a ideia é de melhorar um fluxo da onde as pessoas já passam, onde são vias consolidadas. A Érica tem aqui a lista de avenidas para passar, tanto para o vereador Rogério Santos como para os demais que estão aqui. Mas a ideia é que a gente consiga concentrar essa relação com os bairros, e aí o zoneamento vai ser estabelecido numa legislação posterior que virá para essa Câmara. A respeito do Morro do Sabão, a gente tem sim a previsão de concluir as unidades habitacionais que foram iniciadas lá, e a gente está discutindo a proposta de um programa chamado Pró-Moradia, que preveja a urbanização completa do Morro do Sabão, com a implantação de mais 200 moradias. A ideia é que a gente faça as moradias a partir do recurso da outorga onerosa. Já vou tentar, junto com a Érica aqui, esclarecer o que é a tal outorga onerosa, mas para investir em moradia em torno de 200 unidades, com um projeto que promove a urbanização, algo em torno de 20 milhões de reais, fora o recurso para as moradias, que aí dá mais uma estimativa de pelo menos 20 milhões, que aí a gente vai ter que construir em parceria com o mercado imobiliário, fazendo com que esses empreendedores que estão enchendo a burra de dinheiro, de fato, aqui em Osasco, também possam reverter isso em habitação de interesse social de verdade, né? O que acontece é que, nas zonas especiais de interesse social que a gente tem na cidade, pode-se investir em imóveis considerados HIS, né, habitação de interesse social, para pessoas que têm renda de até 6 salários mínimos. O trabalhador de Osasco não tem renda de 6 salários mínimos, quem dera tivesse. Então, a gente pretende mudar esses parâmetros, né, de habitação de interesse social, para que a habitação de interesse social reflita mesmo aquelas de interesse social, e a HMP, que é um de médio padrão para quem é da classe média, que precisa também ter o acesso a esses programas habitacionais. O Córrego Vermelho é, de fato, um problema. A gente teve, no início da construção desses trabalhos, um grupo específico para tratar questões metropolitanas. A gente tem aqui 3 vereadores de divisa, né? O vereador Tinha de Ferreira, lá na Vila dos Remédios, o vereador Rogério Santos, no Munhoz Júnior, divisa com Barueri, e o vereador De Paula, no Jardim Piauí, lá em divisa com São Paulo também. Está no Jardim Piauí ainda? Está no Piratininga. Outro lado de divisa, né? Mas e isso representa o que é Osasco, né? Osasco está concentrada no entroncamento metropolitano, né? E isso faz com que a gente tenha desafios enormes, né? Tanto as 2 incorporações que a vereadora Régia menciona aqui, tanto o Raposão, que está ali na beira da Vitor Cívita, quanto o empreendimento da Tenda, que faz divisa ali com o sítio Bossocaba, na Kenkichi Shimomoto, oferecem, assim, tudo que há de pior para a nossa cidade de Osasco, e a legislação do município de São Paulo, onde foi-se aprovado, é muito mais permissiva, né, e requer muito menos
estudos de viabilidade, de impacto que a nossa legislação, por exemplo, oferece, que já é mais permissiva do que de outros municípios. Então, a gente tem disputas judiciais, inclusive, com a Tenda, porque, na nossa avaliação, eles invadem um pedaço. Tem uma das portarias do Tenda que fica para o lado de Osasco, a gente tem uma disputa judicial que está caminhando, mas a gente sabe como funciona a justiça muito seletiva no nosso país. Então, o caso do Córrego Vermelho é um desses casos em que a gente precisa da boa vontade de ambos os governos, e não só da boa vontade política, mas da boa vontade jurídica. Tem áreas em que a gente é impedido de investir por conta de transpor os limites do nosso município. Existe em discussão no âmbito estadual o plano diretor metropolitano, né, o plano de desenvolvimento metropolitano, que vai tentar aparar algumas dessas dificuldades, inclusive a da presença de recursos para conseguir viabilizar esses investimentos que estão em divisas, né? A respeito das ciclovias, já falando com o vereador De Paula, o João, que perguntou dos planos cicloviários também, e a vereadora Régia apresentou, a gente tem uma proposta de plano cicloviário para a cidade, que a Érica mencionou aqui, a gente pode detalhar um pouco mais, mas basicamente é respeitando as condições de mobilidade de Osasco, evitando as vias de maior fluxo de tráfego de veículos para diminuir o risco, mas, claro, fazendo com que chegue em todas as áreas da cidade. Tem o desenho, a gente pode depois compartilhar essa apresentação, tem já as diretrizes, uma série de ciclovias já estão sendo implantadas, algumas já foram implantadas, agora a gente tem o prolongamento daquela da Esporte Clube Corinthians, a rua com o melhor nome da cidade. E alguém discorda? Acho que não, imagina. Ali, em relação à interligação dos parques municipais na Zona Norte, então, são ciclovias que vão ser implantadas nesses próximos meses. A gente tem o plano de arborização já em andamento, né, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. O programa de redução de acidentes também permanente com a CETRAN. A gente teve agora a apresentação dos primeiros indicadores na Semana de Mobilidade. Existe um programa de revitalização dos abrigos de ônibus, já passou, acho que mais de 250 abrigos que foram recuperados ou restituídos. A gente ainda tem muito por fazer e tem um problema em relação à nossa concessão de transporte coletivo feita entre 2015 e 2016, concedeu inclusive os abrigos de ônibus para as empresas concessionárias, e é difícil tirar desses caras alguns investimentos, para além do que está no contrato, é impossível. O Observatório da Mobilidade é um sonho ainda, a gente não dispôs de recursos suficientes para conseguir implantá-lo, mas a gente tem células que produzem informações e indicadores como esses que a gente observou aqui, que a Érica apresentou, mas ainda há necessidade de a gente ter um pouco mais de recursos para conseguir desenvolver mais essas discussões sobre mobilidade. A gente teve muitos investimentos na área de tecnologia e de RH, né? A gente não só quintuplicou o número de agentes de trânsito na cidade nesses anos mais recentes, como investiu muito em tecnologia da informação, com o Centro de Operações Integradas, que tem uma gestão do tráfego nas vias principais, gestão semafórica e mapeamento dos veículos, né, muito profundo. Sobre o bilhete único, os estudos que subsidiaram partiram dos dados do plano de mobilidade. A gente fez pesquisas embarcadas e fez pesquisas da bilhetagem eletrônica. O nosso problema é que hoje não há nenhum atrativo para que o cidadão use o bilhete, né? A não ser no Vale Transporte e no estudante que paga meia passagem, ou no sênior, que aí os aposentados acima de 65 anos, aposentados não, idosos acima de 65 anos já tem um cartão da gratuidade, não tem vantagem nenhuma, né? Aliás, é desvantagem você ir lá pegar o seu dinheiro, que está raro, eu concordo com o Samuca, que está difícil para todo mundo hoje, e lá depositar num cartão que vai ficar aprisionado durante o tempo que você vai usar. Então, por isso que a gente está instituindo a integração tarifária por meio do bilhete único integrado, né, dentro do nosso sistema municipal, e ele custa esses 9 milhões já contando com aqueles que pagam em dinheiro hoje. A gente tem 45% das pessoas pagando em dinheiro
a gente acha que, estimulando o uso do bilhete eletrônico, a gente tem maior controle e, claro, o cidadão tem acesso a esse benefício da integração da tarifa. A gente tem iniciado já os estudos para a integração com o sistema metropolitano de trens e de ônibus. Eles requerem também uma ação por parte do governo do Estado e eles garantem que quem tem que pagar a conta inteira somos nós. A gente entende que essa conta tem que ser dividida, então as negociações estão avançando, mas a gente não parou, né? A gente optou por fazer a integração dentro do sistema municipal, que era uma promessa desde 2004, 2006, nem lembro quando, que era um sonho e nunca saiu do papel. A gente tirou do papel. Na verdade, ela nunca tinha ido para o papel, né? A gente pôs no papel no projeto de lei que está aqui nessa casa e a gente acredita que vai beneficiar em torno de 67 mil pessoas que vão ter mais dinheiro para poder se alimentar, se divertir, participar das ações de lazer com a sua família e pagar suas contas, né? Em relação às calçadas, isso é um problema crônico. A nossa cidade tem uma topografia que... E aí são as pirambas. Quando eu falo topografia, às vezes a gente esquece, né, que tem que falar em português, né? São as pirambas que a gente tem, subidas e vias muito estreitas, né? E, historicamente, a gente sabe que o carro sempre foi privilegiado, não é só em Osasco. A gente tem que reverter isso. É muito difícil tirar a cultura do carro, né, do nosso sistema urbano, mas com essas ações a gente acredita que, valorizando as calçadas, e aí quando o Samuel fala das calçadas muito estreitas, desculpa se foi o Samuel, não, foi o César, desculpa, César, a gente tem um dispositivo, principalmente para ser aplicado nos AMIU, que é de doação da calçada. Então, o cidadão dono do lote adquire potencial construtivo a partir da doação de um pedaço de calçada. Então, ele deixa de pagar a outorga onerosa, que é um crime que a gente cometeu aqui em Osasco. Eu dou uma chance para você, De Paula, falar qual é o número da lei de outorga onerosa. Qual você acha que é? 171. Não tinha nem como dar certo essa lei, né? E aí a gente está invertendo a lógica dessa outorga onerosa. Então, valorizar onde a gente precisa construir, adensar, onde dá para verticalizar mais a cidade, porém sem degradar o sistema urbano, então, nas áreas em que a gente está privilegiando. Em relação a quanto tempo disso sair do papel, o plano tem um horizonte de 10 anos. A gente tem certeza absoluta que parte dessas ações não conseguem ser totalmente concretizadas nesses 10 anos, mas a gente precisa planificar para começar, e aí, quando é o caso, ir renovando, ajustando para a nossa dinâmica atualizada, e aí sim, claro, evoluindo e ingressando no sistema de planejamento. O que é importante, que a gente tomou muito cuidado, né, e tem tomado muito cuidado nas discussões, é de garantir materialidade nessas propostas. A gente poderia promover ou colocar lá tudo que fosse possível e desejável para a nossa cidade, mas a gente sabe que a gente tem questões orçamentárias. A vereadora Régia pergunta sobre a terceira ponte, ela custa 200 milhões de reais, né? Sem contar as dificuldades técnicas que a gente tem de transposição, principalmente na aterrissagem, lá na Avenida Brasil, na chegada do Rochdale, por conta das linhas, como chama, daquele do CETEP, as linhas de transmissão de energia. Então, você não consegue aterrissar com a terceira ponte no projeto como ele está constituído. Em relação à integração municipal, né, a integração dos modais que a gente está mencionando, a integração vai para além da nossa política tarifária. No bilhete único, a gente está promovendo uma integração que é tarifária, mas o que a gente propõe aqui é uma integração para além só da tarifa, uma integração de acesso. Hoje, a gente tem pouquíssimos acessos da Zona Norte para as linhas de trem, para as estações de trem que a gente tem na cidade. A gente é muito bem servido, o que sobrecarrega a estação do centro e a do quilômetro 18 em segundo lugar. Mais da metade, pelo menos 60%, os dados do plano diretor do plano de mobilidade dizem que 80% dos embarques na CPTM são na estação centro. A gente precisa distribuir isso, né? Porque entre a estação centro e a estação do quilômetro 21,
dá 6 minutos de trem. Então, a gente pode fazer com que o cidadão acesse essas outras estações pelo lado norte. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de integração inclusive, né? Em relação à questão do deficiente, do idoso e os nossos ônibus, a gente tem a fiscalização que a CMTO exerce. A gente falou aqui outro dia a respeito de uma outra audiência a respeito da mobilidade, mas todos os nossos ônibus são preparados para deficientes poderem acessarem. A gente tem ainda dificuldades em relação ao treinamento dos cobradores e motoristas para poder ter a postura adequada. É importante que a gente sempre denuncie qualquer situação dessas de irregularidade. A distância do piso para o chão nem é o pior problema. O problema é quando o motorista para distante da calçada. E aí, sempre que houver situações como essa, é importante de promover denúncia, porque a CMTO tem condições de multar e promover uma advertência a essas empresas de ônibus para que adotem a postura correta. Muitas das vezes é má vontade, né? E, claro, as condições que os trabalhadores desse sistema de transporte coletivo também estão submetidos, né, de várias horas de jornada. Se quiser complementar, fica à vontade. Bruno, por que os ônibus aqui em Osasco, eles não são um exemplo como os ônibus de São Paulo, que eles se rebaixam e ficam quase da altura da calçada para o passageiro entrar no ônibus? Porque eles não são rebaixados, igual aos ônibus de São Paulo, por exemplo. Eu não saberia dizer, César, se tem algum dispositivo contratual dos modelos dos ônibus que não obriga as empresas. Eu entendo que isso seja uma questão técnica que a gente precisa levantar, do porquê que esses nossos ônibus, a nossa frota é uma das frotas mais modernas em termos de idade média de todo o Brasil, né? Eu acho até um equívoco do nosso contrato. A nossa passagem é cara, inclusive, porque exige uma idade média dos ônibus de 6 anos e é uma das médias mais baixas de todo o Brasil. No entanto, tem questões tecnológicas dos nossos ônibus que deixam muito a desejar, e aí eu acho que é importante a gente avaliar isso pontualmente. Eu não saberia dizer agora, mas a gente pode levantar. Então, só para contribuir, isso é no ônibus municipal, nos intermunicipais, por exemplo, no ônibus da Armênia, ele já está totalmente adaptado com São Paulo, inclusive com portas do lado esquerdo, né? Uhum. Mas é só a linha municipal. Os municipais já estão adequados até para poder andar no corredor de São Paulo. É novo, mas a tecnologia é atrasada. É possível. E, bom, a respeito das questões do Samuel, sobre levar esses encontros para outros lugares, é nossa intenção. Aqui a gente é convidado, né? O promotor do evento é o vereador Tinha, mas a gente já fez audiências como essa. O vereador Tinha não, essa casa, né? E a frente parlamentar que ele representa, é presidente. Mas a gente já fez audiências como essa lá no Jardim Bonança, no Vila dos Remédios, no Jardim 1º de Maio. Acho que é essa gente que promoveu, né? E uma série de outras. A ideia é que a gente esteja mesmo presente onde as pessoas moram. A vantagem de ter a tecnologia que a gente está ao vivo agora na TV Câmara, isso vai para o YouTube, vai para os arquivos do site da Câmara, mas é sempre importante estar próximo de onde o povo está. A gente tem plataformas que encurtam essas distâncias pela internet, como o Participa Osasco, mas para a gente é fundamental esse olho no olho, essa discussão, esse bate-papo. Quando acaba aqui, a gente continua presente, conversando com todo mundo para poder construir uma cidade melhor. Aqui, eu acho que ninguém tem partido político, né? Aqui todo mundo é Osasco de coração e que quer o melhor desenvolvimento para a nossa cidade. Claro, claro. A vereadora Régia conta uma história maravilhosa sobre uma fábrica de pasta de dentes. Depois, quando acabar a audiência, eu conto para quem tiver curiosidade ainda, porque ela leva um tempinho. Agora, a respeito das mudanças de zoneamento, a gente não vai mudar o zoneamento a não ser nesses casos em que a gente mencionou, no caso do polo tecnológico, no caso
num bairro universitário que a gente ainda está construindo junto com a Unifesp, onde tem um novo campus, e na área de abrangência do anel de mobilidade, que é o que a gente chama de ZAMIU. A gente precisa achar um apelido para esse ZAMIU, que o nome não é bom ainda. Mas existe o indicativo da gente revisar, e as macrozonas foram constituídas a partir da visualização do território, incluindo as áreas de ocupação, nas áreas de comunidades e todos os assentamentos precários que a gente tem, seja para a regularização fundiária, seja para a urbanização mesmo. Então, o macrozoneamento já dá indícios de como a gente vai promover essa reestruturação do zoneamento. O problema do zoneamento é que ele vai até o nível do lote. Então, é muito difícil da gente promover isso de uma vez com a cidade toda. A gente optou por fazer essa discussão indutiva no plano diretor e aí sim complementá-la. Em relação ao Munhoz Júnior, é uma questão mesmo, né, do acesso ao bairro. Isso, inclusive, gera situações de vulnerabilidade maiores, né, para o bairro por conta da saída. A gente tem indução e as sugestões de uma série de novas ligações viárias que pretendem ser realizadas, inclusive aquelas que vieram do plano de mobilidade. Existe, né, proposta ali para Eurico da Cruz e para transposições daquela área. Eu concordo plenamente com o Samuel a respeito de, se a gente não está em guerra, é melhor que o Exército faça valer a paz, né? Mas o Exército não pensa assim. A gente tem uma construção difícil, já tivemos problemas seríssimos com eles lá no Miguel Costa. Comprar briga com o Exército é muito difícil, mas a gente topa todas. Vamos juntos, né? Nós civis. A respeito da Vitor Civita, eu acho que no plano de mobilidade tem uma indicação de duplicação dela. Né? Eu não sei se ela está exatamente passando no AMIL. Eu acho que o AMIL não chega até lá, mas tem eixos de ligação. E a respeito do CEL 1º de maio, é importante de ver essas rachaduras. Eu não desconhecia essa informação, vou levar a conhecimento dos responsáveis. Sobre as perguntas da doutora Régia, sobre ciclovias a gente já falou, sobre as obras viárias também, né? Existe uma lista, um acervo de obras viárias indicadas e alguns ajustes viários, não só que envolvam intervenção de engenharia. O Corredor Oeste é um dilema da MTU, eles não têm dinheiro para terminar a obra, é uma obra que prevê desapropriações vultuosas na Avenida dos Autonomistas. Ela traz o corredor para o eixo central, e aí a gente está em discussão com a MTU, porque se eles não executarem a obra, eles têm que devolver para o governo federal todo o recurso que eles já gastaram, vindo desde lá de Itapevi, e eu acho que eles não pretendem isso, né? Não sei se o Dória está esperando ele virar presidente para querer resolver essa história. Espero que não. Se o vereador De Paula puder conversar com o nobre governador, ele que é presidente do nosso partido, do partido do governador aqui, a gente precisa sempre dessa cooperação com outras instâncias de governo. O novo passo municipal é fruto de uma operação urbana consorciada que está em andamento, né? As obras caminham em ritmo menos ágil do que a gente gostaria, mas as obras têm avançado, a gente consegue ver, né, cada pavimento que vai subindo. É difícil ver gente trabalhando, eu só vejo quando o pavimento já subiu. Então, talvez sejam uns duendes que estão construindo lá, 2 pedreiros. Em relação ao bilhete único, acho que quem ganha é todo mundo, né? Eu questionando os empresários de ônibus, eles falam que o Uber é um transporte clandestino. Aí eu falei para eles que eles deviam ter me contratado lá atrás para prever o mapeamento de risco, que o Uber já existe no mundo há muito tempo, e que eles tinham que aprender que essa concorrência é saudável para o cidadão, e que quando a gente integra o transporte, a gente promove uma atração, uma vantajosidade maior. Hoje, se nós dois formos até a Vila dos Remédios, é melhor a gente rachar um Uber do que cada um pegar 2 ônibus para poder chegar até lá. Então, a gente acha que o Uber se posicionou no mercado, o 99, todos os Cabify, os outros aplicativos de transporte. A gente tem a intenção de contratar esses aplicativos de transporte para a nossa frota municipal,
para diminuir os custos com o transporte de pessoas e de documentos, né? Mas que isso vai atrair o passageiro também para o sistema de transporte coletivo, esse bilhete único. A Erika passou pelos dados, a gente viu que o número de viagens em Osasco aumentou de 2007 para 2017. Porém, a participação do transporte coletivo caiu, e caiu como nenhuma outra caiu. E caiu mais do que na região metropolitana. Então, é importante da gente tentar reativar o sistema de transporte coletivo, e isso só se faz com preço mais barato, com qualidade no transporte e com agilidade no nosso sistema, né? A gente privilegiando o transporte coletivo nessas áreas marcadas no plano diretor, melhorando o desempenho operacional das linhas e garantindo qualidade e conforto para o usuário num preço justo, né? E a tarifa integrada, ela não gera nenhum ônus para o cidadão, né? A prefeitura absorve todo o incremento de custos no nosso sistema a partir daí. Bom, sobre acho que eu passei por todos os itens, eu vou passar para a Erika complementar, né? E aí ela vai explicar um pouco melhor, nos termos técnicos, o que a lei estelionatária 171 fez com o nosso município. Mas eu queria agradecer mais uma vez todas as perguntas. Se tiver faltado ou se estiverem descontentes com alguma, a gente pode conversar depois, ou lá na Secretaria de Planejamento. A gente está sempre à disposição, seja lá ou onde for necessário, para poder discutir a nossa cidade. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, eu acho que ele já respondeu a maior parte das perguntas, né? Especificamente sobre a outorga onerosa. A outorga onerosa ela é paga para você poder construir mais do que o seu terreno permite. A partir desse cálculo que é feito, ele é depositado num fundo, e esse fundo é destinado, na maior parte, para a produção habitacional. E existem duas modalidades de outorga onerosa hoje no município, que são ou em dinheiro, que vai para o fundo, ou em contrapartida física, que é a construção de unidades. Grande parte das unidades que foram construídas nos últimos anos na cidade foram a partir da outorga onerosa. Só que hoje ela está defasada com relação à realidade da cidade, com relação aos preços praticados pelo mercado, com relação a São Paulo, Barueri, a importância metropolitana de Osasco. Então, a gente está propondo uma revisão de toda essa estruturação de como é calculada a outorga onerosa e como ela vai ser aplicada no município, porque hoje a lei permite que você simplesmente construa 4, que é o máximo que você pode aumentar o seu potencial de construção em qualquer lugar da cidade. E isso faz com que a gente comece a pipocar esse monte de empreendimento sem qualquer lógica urbana que impacta na mobilidade, trazendo para o caso da nossa audiência, impacta na mobilidade da cidade. O que a gente vai propor é que essa outorga possa ser estimulada em alguns pontos, principalmente no AMIL, por exemplo, para adensar, para que tenha uma lógica urbana da distribuição dessa outorga. Ficou claro para você? Eu acho que... Sim, sim. Sim, além da outorga, continua sendo focada para a construção de moradia. E, além disso, com relação à HIS, a gente vai ter a cota de solidariedade, que a gente estava comentando, que, a partir de uma metragem que a pessoa construir, dependendo do porte do empreendimento, ela vai ter que construir uma quantidade de HIS, ou dentro do próprio empreendimento, ou no raio do próprio empreendimento. A intenção disso é que você traga a HIS para as melhores áreas da cidade, que são onde acontecem os empreendimentos. Então, você garante a produção de HIS onde você tem a infraestrutura. Isso. É habitação de interesse social. Vai ser uma nova lei. Revogar a lei 171. Desculpa, Erika. E, além disso, além de a gente autorizar 4 vezes a área do terreno para a construção, mediante outorga onerosa, a gente exclui dessa área uma série de coisas, né? Áreas comuns do prédio, estacionamento. Então, tudo isso é debitado desse potencial construtivo, então, que faz com que os prédios, na prática, tenham uma área construída muito maior do que a área do seu terreno. Bom, além de outorga, tem mais alguma questão que ficou? Eu acho que só ficou a questão da distribuição do anel na cidade. Ele foi pensado
para que ele tenha uma certa equidistância a partir dos limites do município. Então, para que você percorra trajetos razoavelmente parecidos a partir dos determinados pontos da cidade para chegar até o anel e poder se distribuir através de uma rede que seja capilar a partir do anel. A gente não avançou muito para a região norte, mais acima do que ela está, porque tem questões de topografia, como a gente está propondo o corredor como BRT. O BRT é um corredor de ônibus isolado, como eu falei, e para que ele possa ter a mobilidade e desenvolver a velocidade, ele não pode ter não pode ter grandes subidas e descidas no caminho. Então, o traçado depende disso. Além disso, a gente priorizou as vias que têm melhores portes, para a gente poder fazer a instalação o mais rápido possível, sem grandes intervenções, para viabilizar a implantação desse anel. Porque, se ela for extremamente cara, a gente acaba inviabilizando e ele não vai sair do papel, e não é essa a intenção. Bom, as ruas lá da parte norte, ele vem da Avenida das Esmeraldas, pega a Presidente Médici e desce pela Getúlio Vargas. Para a região do Munhoz, justamente, a gente não tem a condição de chegar mais para lá, então a questão para lá viria através dessa capilaridade para chegar no anel e escoar pelo anel. A questão da moradia na Zona Norte, que o vereador perguntou, entra nessa questão de ZEIS, que não entra muito no tema de hoje, então a gente não preparou material a respeito disso, mas a gente está fazendo toda uma revisão. As ZEIS são zonas de interesse social. A gente está fazendo a revisão do que cada uma vai ser, então vai ter a de provisão habitacional, vai ter a de urbanização de favelas, de assentamentos precários, e vai ter a de regularização fundiária, além de uma que é de transição, que é uma nova que a gente está gerando. Essas zonas estão distribuídas pela cidade, elas são demarcadas justamente para garantir a habitação de interesse social. E uma coisa que eu já tinha até falado é que a gente está tentando trazer essas ZEIS, principalmente de provisão habitacional, para as áreas onde a gente já tem infraestrutura, principalmente nos AMIL, a gente está demarcando áreas para poder garantir que tenham essas habitações. E na dinamização urbana, que é aquela parte principal, como eu falei, tem muitas áreas ociosas, então a gente também está demarcando ZEIS para a gente garantir que elas estejam também nessa parte privilegiada da cidade. E eu acho que é isso. Tem mais alguma questão? A gente justamente essa é uma das questões. A gente buscou pegar as vias com melhor porte para que seja implantado, para que sejam minimizadas as desapropriações. Então, mas ainda as áreas inevitavelmente Então, o anel de mobilidade é para desfragmentar realmente as linhas, né? Vai aproveitar o mesmo espaço, só que vai aumentar algumas linhas para onde não... A lógica das linhas mudam. O anel é justamente, ele tem o corredor, então vai ter uma linha própria que vai ser do próprio corredor. Isso. Reordenar o sistema de transporte coletivo para que a gente tenha um sistema tronco alimentado. Então, você tem linhas que vão ser expressas nesse eixo do anel e linhas que vão alimentando o resto dos bairros que sejam mais rápidas, né? Então, com a integração tarifária, você não tem problema. Você pode pegar do bairro para o anel, vai passar ônibus com muito mais frequência do que é hoje, e aí você vai continuar pagando uma única tarifa, né? Então, essa é a ideia do anel, ser um eixo privilegiado mesmo, tanto de transporte coletivo como um sistema de transporte ativo e aproveitando ao máximo que é possível o sistema viário que já é existente. E aí a gente faz inversão de ruas, mão de ruas, para ter um eixo mais bem servido com um fluxo melhor de veículos. comprando esses terrenos para fazer também empreendimento. Então, vocês teriam que pensar
E é justamente o que a gente quer, né? Que eles comprem essas áreas mesmo e façam os empreendimentos modelados como a gente está propondo ali no zoneamento. Então, para fazer a edificação lá, tem que fazer fachada ativa, tem que ceder calçada, tem que integrar, fazer uso misto, privilegiando também negócios e emprego para quem vai morar por ali. Isso. No anel viário, só 8 andares. Então você não deixa o cara colocar muita coisa no anel viário. Nem esse local virando. E a lei, o sétimo aprovado? Não, eles vão mudar. Não estão para brincadeira. Ô, gente, vamos lá. Vamos encaminhando aqui. Eu acho que a audiência está sendo muito bem aproveitada até agora, nesse momento. Eu estava conversando aqui com o Bruno, antes de fazer esse encerramento. Esse era um dos meus questionamentos, essa outorga onerosa, que eu estou vendo que você tem a mesma opinião minha. E eu tive acesso aqui a todos os processos, os processos administrativos dessas outorgas onerosas. Aliás, até pedi cópia de todos eles, já faz uns 15 dias, porque tem outorga de R$ 127, R$ 130, R$ 200 e poucos reais, R$ 300. É umas coisas absurdas. Isso. Então, um exemplo, não que eu queira desmerecer a nossa prima aqui do lado, a Carapicuíba, mas as nossas outorgas estão muito mais barata do que Carapicuíba, não se comparando o que é a cidade de Osasco. Então, infelizmente, teve erros aí, coisas absurdas, tinha compensação que não foram cumpridas, nós vamos cobrar isso. Eu acho que essa Casa de Vereadores, eu estava aqui conversando com o De Paula, comentando com ele, com o Rogério, eu acho que essa casa tem que vir um pedido de CPI de outorga onerosa, porque é um negócio que ficou ruim para a cidade, está aí a cidade toda bonita, cresceu para cima, mas ela se parou. Então, eu acho que não é o caminho, tá? E conversando aqui com o Bruno, eu vi que vai acompanhando, né, Bruno? Nós comentamos aqui que boa parte de todas as nossas audiências, o pessoal da moradia, que quer a sua moradia popular, a sua moradia um pouco mais barata, aqui a Clélia lá, que é do Instituto, a Ação Comunitária, o próprio Amorim do Movimento lá do Vila dos Remédios, que é onde abrange algumas coisas, o Samuel, o Fabinho, que está lá da Portelinha, o grande pastor. Não costumo falar Antônio Carlos, né? É para não falar Cabeção, Antônio Carlos, não é isso? Isso que eu não queria falar Cabeção. Mas o Antônio Carlos tem ali a movimentação, tem a movimentação do Bonança, que eu acho que essas áreas, nós temos coisas assim no Remédio, já falei da Clélia, que nós temos ali a movimentação, tem espaço que nós podemos ali mexer para poder realmente ter as condições de estar juntos ali, criar emprego junto naquela área da Serinte, viu? Que eu estou conversando com o Bruno, seria bom dar uma olhada, porque os donos querem fazer um centro comercial sério da Castelo e uma parte ceder para a moradia popular. Então, existe essa conversa que pode facilitar. Então, Bruno, chegamos aqui numa conclusão, eles estão para fechar já o caderno, se a gente correr, viu, Rogério? Nós conseguimos fazer aí, talvez, num lugar até combinados em comum acordo, fora da casa, para tratar de uma audiência para o diretor só de ex. Eu acho que teria que dar um carinho, viu, Eric? Porque eu acho que nós precisamos hoje, Osasco necessita disso. Acho que nós devemos isso à população de Osasco, principalmente por esse crescimento aí, que subiu, desordenado, que subiu aí só para a classe média, uma classe um pouco melhor, mas a classe pobre e aquele que realmente o pai de família, ele não conseguiu ter a sua casinha. E nós temos uma cidade foi invadida no passado, as administrações anteriores, essa não é discussão, acho que está invadida, está lá, eu acho que tem que resolver o problema. Não é isso ou não? Tem que resolver, acho que já foi, está lá, invadiu, tem que arrumar, tem que regularizar, nós temos que ver dentro da lei onde que é possível isso tudo. Mas pensamos em criar os bolsão aí, onde crescemos emprego, tem que ter o povo, a mão de obra popular, ela tem que estar ali próximo, para não ficar muito mais caro para trazer as pessoas de outro lado, para vir trabalhar em outro canto, atravessando a cidade toda. Então, acho que é um caminho, acho que nós caminhamos muito bem aqui, acho que a nossa audiência serviu, sabe, Bruno? Eu até te agradeço por todas as audiências, você está aqui. Agora a Érica veio pela parte, depois eu vi as meninas daqui, são as arquitetas, sempre acompanhando aqui, mas nunca ninguém falou, pensei que vocês eram da equipe do planejamento, vocês são da habitação.
É uma equipe só. Não, mas eu sempre cheguei até a falar, cadê a habitação? Cadê a habitação? Mas ninguém se manifestou. Então, eu achei que era. Então, hoje eu fiquei sabendo. Eu até retiro muitas vezes o questionamento que a habitação não estava vindo, mas vocês estavam aqui, e pelo que eu vi hoje, o caderno aí muito bem, viu, Érica? Muito bem apresentado. Eu acho que nós temos só que amparar essa coisa da moradia popular. Toda. Segunda. Isso. Viu, Crélia? Só para a gente encerrar com as horários, viu, Samuca? Mas isso aqui vai. Gostei. Mas isso. Beleza, tá bom. Concordo, Samuca. Isso. Aproveitando aqui para a gente ir para o encerramento, acho que essa situação, tanto o Bruno como a Érica, que me falhou agora, a Érica, eles estão aí, eles estão observando bem, eles estão muito espertos com isso. E aqueles, né, gente, que votou no Bolsonaro, pede para ele liberar, porque ele não quer liberar a casa do pobre. O Bolsonaro tem que liberar, ele está cortando, ele não quer dar casa para o pobre, quer cortar todos os programas. Então, aqueles que votou no Bolsonaro, começam a fazer uma campanha pela rede social para ele liberar o dinheiro para fazer a casinha do pobre. Porque ele está anunciando aí que não tem dinheiro para o pobre. Entendeu? Então, eu acho que tem que começar por aí a conversa, tá? Vamos lá, gente. Agradeço aqui aos palestrantes, aos vereadores aqui presentes comigo, o Rogério Santos. Não viu, Samuca? Não o Ricardo, viu? É Rogério Santos. O Ricardo é outro, isso. Rogério Santos, o meu amigo De Paulo aqui secretariando, o público aqui presente nessa audiência. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir a reprise, consulte a programação do nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão de comissões pela organização dessa audiência pública, no nome de Dona Zezé, que sempre está aqui à nossa disposição, e sem ganhar hora extra, sem nada, mas ela está aqui sempre junto, porque aqui na Câmara não tem mais hora extra, tá, gente? E ela nunca ganhou hora extra, ela sempre esteve junto aqui sem ganhar hora extras. E os assessores dos vereadores Rogério Santos, os assessores do vereador De Paula, que eu vi aqui também os assessores também da doutora Régia, os meus assessores do vereador Tinha, e desejo aqui a todos uma boa noite. Está por encerrada esta audiência pública.